Olá, galerinha do oitavo ano, tudo na paz por aí, tudo tranquilo? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre o iluminismo, que é o nosso primeiro assunto da segunda unidade, certo? Como certamente vocês vão receber um aviso aí, nós nessa segunda unidade iremos falar sobre alguns assuntos relacionados à história internacional, à história política internacional e também alguns assuntos sobre continuando o nosso Brasil colônia, certo? E para iniciar a nossa segunda unidade, vamos falar sobre o iluminismo. Depois teremos também a Revolução Francesa, a era napoleônica e um pouquinho sobre o período da extração de minérios, né, a era do ouro aqui no Brasil, certo? Por enquanto vamos falar sobre o iluminismo, ok, galerinha? Vamos passar a atividade também, vamos corrigir a atividade, vamos ter também uma aula ao vivo pelo Zoom, né? Se Deus quiser, semana que vem a gente já está fazendo essa aula também, ok? Bom, deixa eu me ajeitar aqui. Iluminismo. O que foi o iluminismo? Qual a importância desse movimento para a história política, a história econômica do mundo, né? Enfim, foi um movimento que surgiu na França, foi um movimento que cresceu por toda a Europa, mas a sua influência ela é importante para toda a história do mundo ocidental principalmente. Toda a América Latina, a América anglo-saxônica, enfim, esse período iluminista, ele serviu como exemplo e como influência social, influência ideológica, influência em relação à filosofia, principalmente a questão da filosofia política, influência econômica. Então, o iluminismo foi e é importantíssimo porque ele serviu de influência, né, influenciador para praticamente todos os regimes políticos que há na América do Norte e também lá na Europa, certo? E esse movimento, ele foi, de certa forma, ele surgiu na França. Isso lá, meados do século XVII, início do século XVIII, e se expandiu mais ainda também suas influências para o final do século XVIII e início do século XIX. Mas, especificamente, era um movimento francês. Claro que depois se expandiu para outros países. A Itália, a Bélgica, a Holanda, a Inglaterra, né, também tem pessoas importantíssimas. No finalzinho vamos falar um pouco mais sobre alguns pensadores e alguns dos seus principais pensamentos, suas principais obras, né, para a gente entender qual a importância de cada homem desse para a nossa vida, certo? Em resumo, a gente tem que saber o seguinte: o iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na França no final do século XVIII, onde vários pensadores, vários artistas, vários filósofos criaram novas ideias, uma nova forma de ver a vida, de ver o mundo, e serviu de influência para várias coisas. Esse movimento, ele trouxe para o contexto europeu uma discussão, um debate sobre tudo. Primeiramente, o debate sobre a política. Segundo, um debate sobre a economia. Terceiro, o debate sobre a questão religiosa. Então, todos os aspectos da sociedade foram debatidos, foram discutidos e foram criticados por esses homens. Vamos lá. Por que é que surgiu esse movimento? Aliás, e por que eles se intitulavam iluministas? Os homens que iluminavam as pessoas, né? Iluminavam, vou explicar por quê. Lembrando da Idade Média que nós falamos no ano passado, né? Claro que eu sei que nem todos vão lembrar, mas lembrando, nós vimos que naquela era, essa era ficou conhecida como Idade das Trevas, certo? Por que das trevas? Porque as pessoas viviam na escuridão, não tinha luz, nem, enfim, claro, energia elétrica não existia. Mas todo mundo vivia numa escuridão eterna? Não era isso que estava se referindo. Estava se referindo, vamos lembrar, à escuridão intelectual. Era essa escuridão que
as pessoas chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. Claro, depois que finaliza a Idade Média, vai surgir um movimento renascentista, que também vai promover a luz, vai promover a razão, o conhecimento, enfim, né? Mas quando chega na França, meados ou final do século XVII, início do século XVIII, esses homens eles vão se intitular detentores do conhecimento e vão trazer, segundo eles, claro, e para muita gente atualmente também, e vão trazer para as pessoas a luz do conhecimento, a luz da razão. Então, pelo fato deles valorizarem, incentivarem o crescimento intelectual das pessoas, valorizarem o conhecimento acadêmico das pessoas, valorizar a crítica a todos os aspectos sociais, eles se intitulavam a luz da razão. Então, por se intitularem a luz da razão, eles foram conhecidos e autodenominados de iluministas, contrapondo a escuridão, né, vivida, a escuridão intelectual vivida na Idade Média. Certo, galerinha? Que era conhecido como Idade das Trevas. Bom, e qual era a principal crítica desses iluministas? A principal crítica, claro, estava ligada à questão política. Havia crítica à religião, crítica à economia, crítica à sociedade, crítica à questão do fanatismo religioso, crítica ao comportamento humano, enfim, várias. Mas a principal crítica desses homens, da maioria deles, era referente à questão política. Por quê? Vamos lá. Pessoal, naquele contexto, os franceses principalmente, né, e também não só franceses, ingleses, enfim, praticamente toda a Europa, vivia sob um tipo de regime onde o poder estava concentrado nas mãos do rei. Falamos um pouquinho sobre isso no assunto da Revolução Inglesa, sendo que nós falamos mais no ano passado. Esse poder centralizado nas mãos do rei, onde ele passava por cima do parlamento, da assembleia, do congresso, seja lá qual for, era chamado de absolutismo. Então a França e quase toda a Europa vivia sob esse regime absolutista, onde o rei ele tem total controle sobre tudo na sociedade. Controle no aumento dos preços, controle no aumento e na criação dos impostos, controle do comércio, o controle de quem irá comprar, de quem vai vender, qual material vai ser utilizado, enfim. Ele tem um total controle. Se ele, porventura, desejar fechar a Assembleia, o Parlamento, seja lá qual for, né? Se ele desejar fechar, ele vai fechar. Se quiser caçar algum mandato, ele vai caçar algum mandato. Se ele quiser não distribuir alimento para a população, ele não vai distribuir alimento. Se quiser, enfim, tudo que acontece em um regime absolutista, está nas mãos do rei. O rei tem o total controle sobre tudo. E o absolutismo é a principal característica política, certo? Na economia, prevalecia um outro regime, que na verdade não é bem um regime, era uma forma econômica que ficou muito comum naquela época, era muito vigente isso, que é chamado de mercantilismo. O que era esse mercantilismo? Vamos lá. Porque eu estou falando do mercantilismo porque era uma importante característica e era também uma importante crítica que sofria dos iluministas, certo? O que é o mercantilismo? O mercantilismo era o tipo de mercado, o comércio, na verdade, praticado naquele país, onde o rei tinha o controle. Esse mesmo rei absolutista tinha um controle também sobre o comércio. Qual a importância disso? Qual a gravidade disso? Toda. Por quê? Todos os produtos que eram comercializados, tanto exportados quanto importados, eram controlados pelo rei. Todos os preços que eram determinados eram postos pelo rei. Todos os custos que iam ter na produção de todas as empresas, era o rei que determinava. Os lucros era o rei que determinava. Então, gente, esse controle total do rei na economia
era determinado, chamava-se de mercantilismo. E esse mercantilismo está diretamente ligado ao regime absolutista. Ah, professor, mas havia o regime monárquico lá na Inglaterra do rei Carlos II, Carlos I, era absolutista? Era absolutista. A República de Crown era absolutista? Não era absolutista. Não, por vários motivos, que não cabe entrar aqui agora no assunto. Mas não era absolutista. Algumas práticas dele sim, mas o regime como um todo, não. Ah, mas o rei da França que sofreu a Revolução Francesa, Luís XVI, era absolutista? Com certeza, vamos falar isso no próximo assunto, certo? Então o rei ele tinha um total controle sobre o comércio, sobre a economia. Então por isso é chamado de mercantilismo. Claro, óbvio, que esse mercantilismo não é caracterizado apenas pelo controle do rei. Tem outras características, principalmente o chamado metalismo. O que era o metalismo? É exatamente a busca por metais preciosos. A busca por ouro, por prata, todo tipo de metais preciosos que era importantíssimo para alimentar o tesouro daquele reino, certo? E, claro, óbvio, imagine, tendo tesouro, tendo riqueza, muito ouro e muita prata, tendo o controle do comércio, exportar mais do que vender, exportar mais do que importar, ou seja, vender mais do que comprar, né? Vai dar àquele país uma balança comercial favorável. Você ter riquezas, ouro e prata, por exemplo, você exportar mais e importar menos, você vai ter um ganho de tesouro, de riqueza, de dinheiro muito grande. Então você vai manter uma balança comercial favorável. Essa era uma das características também. Então vamos lá. O mercantilismo é marcado pelo controle do rei absolutista, pela balança comercial favorável, pelo metalismo, que é essa busca por metais preciosos, e, além do mais, esses metais preciosos eram conquistados, eram extraídos de onde? Das colônias aqui da América. Então, essa colonização europeia que havia aqui na América também é uma das características do mercantilismo, certo? Então, na economia prevalecia esse sistema mercantilista, certo? Que, de certa forma, ela é totalmente inversa, oposta ao chamado liberalismo econômico, que eu vou falar daqui a pouquinho aqui, ok? Nesse contexto, haviam também os chamados reis absolutistas, que ficaram conhecidos como os déspotas esclarecidos. Vamos lá. Déspotas esclarecidos, certo? Vamos tentar entender o porquê do nome e entender o papel deles na sociedade. Primeiro, o que é um déspota? Um déspota é um rei em que ele é autoritário. Ele usa o seu poder, a sua influência, para manter o seu autoritarismo. Ele passa por cima de tudo e de todos que se colocam na sua frente. Claro que nós conhecemos, já vimos algumas pessoas desse tipo, né? Mas vamos lá, continuando. Então, um déspota é esse tipo de pessoa que geralmente algum líder, pode ser um monarca, pode ser um presidente, pode ser um primeiro-ministro, enfim, pode ser o que um rei, um imperador, seja o que for. E quando ele utiliza o seu autoritarismo para impor sua vontade, ele é conhecido, ele é chamado de déspota, certo? Só que esse déspota esclarecido, em alguns países, por exemplo, nós temos alguns exemplos de déspotas esclarecidos. Nós temos José II da Áustria, por exemplo, nós temos Frederico II da Prússia, na Prússia é a Alemanha. Nós temos o português, o Marquês de Pombal, que foram muito conhecidos na história como um dos principais déspotas esclarecidos. Por quê? Porque eles eram déspotas, eles eram absolutistas, mas ao mesmo tempo eles incentivavam e valorizavam o conhecimento. Não eram iguais aos outros reis absolutistas. Eles não eram iguais aos outros
reis, os outros monarcas absolutistas, que prevalecia também o seu mando, o seu poder. Não, eles eram autoritários, eram reis absolutistas, mas, diferentemente dos outros, eles incentivavam a educação na sua região e investiam sim em escolas e universidades, investiam sim em cultura e filosofia, trazia para aquela sociedade um pouco de cultura e de conhecimento. E mais ainda, investia para a sua região em infraestrutura, em saneamento básico, em estradas, na criação de pontes, enfim, tudo que trouxesse condições para aquela região ali ter uma estrutura e crescer. Não só pensar no lucro, não só pensar no seu poder ou na sua imagem perante os seus súditos, mas também no crescimento econômico, filosófico e intelectual da sua região. O Marquês de Pombal foi uma pessoa ele era muito autoritário, muito. Tanto que aqui no Brasil, não se esqueça que o Brasil era uma colônia de Portugal, tanto que na época dele, ele não se preocupou com a questão indígena, com a situação dos índios. Ele incentivou a perseguição, a caça, né, como eles chamavam, dos índios. Mas, em relação a Portugal, que era o local onde ele reinava, ele procurou sim trazer um pouco de cultura, incentivar a educação, incentivar o conhecimento, que era uma prática muito comum dos iluministas, certo? Então, a esse monarca absolutista, nós chamamos de déspotas esclarecidos, beleza? Diferentemente dos outros monarcas absolutistas, que somente pensavam no lucro, no seu poder, na manutenção e na hereditariedade do seu poder para manter a sua linhagem. Enfim, fazer um pouco, né, para a sua região. Esses déspotas esclarecidos faziam muito mais. Não é à toa que Voltaire, que é um dos principais iluministas, ele, por um certo tempo, defendia o despotismo esclarecido. Ele defendia. Aliás, Voltaire, já vou falar um pouquinho sobre ele aqui, Voltaire, ele era um filósofo, um pensador, que criticava muito a questão do fanatismo religioso. Aliás, Voltaire, ele não se intitulava um ateu, ele não se intitulava, mas ele criticava muito e com veemência a Igreja Católica e o papel da Igreja Católica na sociedade. Então essa crítica dele e também ao fanatismo que as pessoas tinham em relação à questão religiosa. Mas muitos se enganam quando acham que Voltaire criticava apenas a Igreja Católica. Pelo contrário, ele criticava também o protestantismo, que por conta do protestantismo gerou, aliás, muito antes, né? Mas enfim, também o protestantismo, agora usei a palavra correta, também o protestantismo usou da guerra para impor sua vontade. E ele criticava também o judaísmo, a religião muçulmana. Então, todas as religiões que pudessem trazer para o seu fiel um determinado fanatismo religioso, ele criticava, e criticava muito, muito mesmo. Mas Voltaire era um homem que, politicamente, né, falando agora, ele não defendia o absolutismo, ele também não defendia uma democracia. E ele, por um certo tempo, a história dele conta isso, né, que ele defendia o despotismo esclarecido por ser uma monarquia. E uma monarquia, querendo ou não, existe um poder centralizado nas mãos do rei, onde é mais fácil controlar o povo, e, ao mesmo tempo, investia em educação e no crescimento intelectual. Mas, depois ele percebeu que mesmo o despotismo esclarecido também era ruim para a sociedade. E aí, tentou, né, defender um pouco mais a democracia, e mesmo assim se decepcionou. Ele achava que a democracia, por ter uma participação muito grande do povo, né, o povo que elege os seus representantes, então por ter uma participação maior do povo, e o povo, em sua maioria, vive na ignorância e são ignorantes, não têm determinados conhecimentos políticos, então acabam votando em pessoas que facilmente enganam as pessoas, né, como a gente vê por aí atualmente. Aliás, sempre na nossa política, não é isso? Agora eu quero falar sobre alguns dos principais nomes do iluminismo, né? Nomes que
criticavam esse regime absolutista, nomes que criticavam o mercantilismo, nomes até que defendiam o absolutismo, né? Enfim, alguns dos principais nomes, e querendo ou não, foram nomes que influenciaram a Revolução Francesa, foram nomes que, através das suas ideias, dos seus pensamentos, influenciaram também a política inglesa e, claro, óbvio, influenciaram várias revoluções que ocorreram, como eu posso dizer, várias implantações de regimes aqui na América Latina, regime monárquico ou regime republicano, como é o nosso, né? Então, alguns nomes são os principais. Voltaire, eu já acabei de falar, vou falar de mais alguns. Nós temos um dos principais nomes, um dos maiores até, que é Montesquieu. Montesquieu, ele escreveu um livro muito importante chamado de Espírito das Leis. Nesse livro, Espírito das Leis, ele fala sobre a lei divina, sobre a lei dos homens, né, a lei terrena, a lei na família, a lei da sociedade, todo tipo de leis. E, principalmente, a lei que rege a política de um Estado. E, Montesquieu, ele, para tentar acabar, ou propor, na verdade, não acabar, porque ele não tinha o poder de acabar nada, mas propor um governo mais justo, mais igualitário, ele propôs o fim do regime absolutista. Aliás, não exatamente o fim do regime absolutista, o fim de um regime monárquico absolutista, onde esse regime monárquico, ou também, quem sabe, poderia ser um regime republicano, deveria existir através da divisão do poder em 3 partes. Vamos lá? Nós temos que explicar para você entender. Vou repetir aqui. No regime monárquico, todo o poder estava concentrado nas mãos de quem? Do rei, certo? Montesquieu, para tentar acabar ou diminuir o poder que esse rei exercia sobre a sociedade, ele propôs a divisão desse poder, ao invés de um só, 3 partes. Que partes seriam essas? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Esses 3 poderes. E cada poder teria basicamente a mesma força. E cada poder poderia e pode fiscalizar um ao outro. E é dessa forma que prevalece no Brasil, é dessa forma que prevalece nos Estados Unidos, é dessa forma que prevalece na Inglaterra, na própria França, na Itália, na Alemanha, ou seja, a grande maioria dos países ocidentais prevalece, e vários países orientais também, prevalece um regime onde há essa divisão dos 3 poderes. Por isso a importância de Montesquieu, certo? Vamos trazer essa divisão do poder para o nosso país, para o Brasil, para a gente entender melhor. Vamos lá. Nós temos o presidente, onde o presidente ele exerce o poder executivo, porque é ele quem executa as leis. Ele pode também criar a lei, mas ele tem o poder de executar a lei, assinar a lei se vai ser aceito ou não. O poder legislativo tem o poder de criar essas leis, né? Criar as emendas, criar as leis, criar os impostos. Então o poder legislativo cria, juntamente com o poder executivo, e os 2 assinam. E o poder judiciário também tem o poder de, não de criar leis, mas de efetivar determinadas leis, né? Não são todas. E, de certa forma, o poder judiciário ele existe também para fiscalizar o trabalho de todos, do poder legislativo e do poder executivo, certo? No Brasil, o poder executivo é exercido por quem? Pelo presidente, uma só pessoa. No Brasil, o poder legislativo é exercido por quem? Pelos deputados e pelos senadores. Então são eles que criam as leis. Deixa eu me ajeitar aqui um pouquinho. Pronto. Eles que criam as leis, votam e aí vai para a assinatura do presidente. Se ele permitir, volta para o Senado e volta para a Assembleia Legislativa. E eles votam mais uma vez, volta e vota, né? E aí assinam, pronto, a lei foi determinada. Então, o Poder Judiciário, que é o Superior Tribunal Federal, são os juízes, o Tribunal
Regional do Trabalho aqui na Bahia, o Tribunal Federal aqui em cada estado. Enfim, é o poder judiciário, o poder de julgar a todos, seja um cidadão comum, seja um militar, seja um político, a todos. E fiscalizar o papel do poder legislativo e fiscalizar o papel do poder executivo. Então, essa criação, essa ideia de Montesquieu foi importantíssima, principalmente para implantar esses 3 poderes na Revolução Francesa, que será o nosso próximo assunto, e, claro, óbvio, consequentemente, servir de influência para praticamente todas as nações que existem aqui na América Latina e na Europa, e também partes da Ásia, certo? E da África. Bom, então, Montesquieu, esse foi o principal papel, a principal influência de Montesquieu para a nossa vida. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, foi outro grande, importantíssimo iluminista. Suas ideias são discutidas até a atualidade. Enfim, ele traz uma importância muito grande para a nossa vida. Por quê? Vamos lá. Primeiro, qual é a principal obra de Jean-Jacques Rousseau? Um livro chamado Do Contrato Social. Nesse livro do Contrato Social, Rousseau ele discute sobre todas as questões sociais que existem entre as pessoas. Tanto em casa, né, doméstica, tanto em comunidade, né, a família, o bairro, enfim, quanto as relações sociais entre as pessoas em uma cidade. Todo tipo de relação social de pessoas, de subordinados com o subordinador, de cidadão com o líder máximo, com o presidente ou com o rei, enfim. Então, ele acredita que para haver esse relacionamento entre as pessoas, e principalmente entre o subordinado e o subordinador, deve haver um tipo de contrato. Porque se não houver esse tipo de contrato, não há algum tipo de relacionamento entre eles. Né? Vamos lá, vamos citar aqui um exemplo. O nosso maior exemplo de contrato seria a nossa Constituição. A nossa Constituição é onde está determinado todos os nossos direitos e todos os nossos deveres. Todos os direitos do presidente, todos os deveres do presidente, todos os direitos dos deputados e todos os deveres dos deputados, de todo mundo. Então seria um contrato para que todos nós pudéssemos viver em harmonia, pudéssemos viver com tranquilidade e respeitando uns aos outros. Né? Rousseau ele tinha uma máxima que diz o seguinte, que todos os seres, todos nós, né, os homens, nós nascemos bons, porém a sociedade nos corrompe. Rousseau também era um grande crítico à Igreja Católica. Vamos tentar entender essa frase, trazendo, né, deixa eu ajeitar aqui, trazendo para essa crítica dele à Igreja Católica. Vamos lá. A Igreja, né, biblicamente falando, né, e a Igreja Católica era muito firme nisso, a Igreja, né, e a Bíblia diz que todos nós já nascemos pecadores. Por quê? Né? E aí, biblicamente falando, por conta lá do fruto proibido que Eva acabou consumindo. Mas, e por conta disso, todos nós já nascemos com o pecado. Nós já nascemos pecadores. Então, Rousseau, para contrariar a versão da Bíblia, né, sobre o nosso pecado, ele criou a versão dele. Como assim criou a versão dele? Ele disse que, pelas observações dele, pelos estudos dele, enfim, ele acreditava que todos os seres humanos, todos os homens e todas as mulheres, enfim, não nascia com pecado, nascia bom. Era uma tábua rasa, onde não havia completamente nada, conhecimento, informação, nada. E que a sociedade é quem corrompe, é que leva essa pessoa para o caminho errado e que, de certa forma, prejudica a vida, até a vida em sociedade dessa pessoa. Né? Nós podemos encontrar uma lógica nisso, uma razão nessa fala dele, claro. Até porque a gente sabe o poder que uma sociedade tem na nossa vida. Ainda mais quando a gente não tem tanto conhecimento. Ainda mais quando nós vivemos numa ignorância intelectual. E pela falta de conhecimento, qualquer informação que é colocada para a gente é uma informação, se torna uma informação verdadeira.
diga-se de passagem, vamos trazer para a atualidade, as fake news. O que são as fake news? Notícias falsas que são vinculadas facilmente através da ignorância das pessoas, a falta de conhecimento e até mesmo a preguiça, né? Vamos trazer para a realidade mesmo, até a preguiça de fazer uma pesquisa bem rápida no Google e buscar a informação correta. Então, de certa forma, essa fala de Rousseau, né, teria um pouco de razão. Até porque a sociedade, as informações que a sociedade nos impõe, ela acaba, de certa forma, querendo ou não, influenciando a nossa vida e também o nosso comportamento. E é exatamente sobre isso que ele está falando. Claro, havia uma crítica muito grande à igreja, enfim, né? Mas tirando essa parte da crítica à igreja, aí vai trazendo para a sociedade, de certa forma, assim, nós somos um pouco daquilo onde nós estamos, onde nós andamos, quem se relaciona com a gente, né? Nossa família, nossos amigos, enfim. Lavoisier, ele foi um grande químico que também viveu nessa época. E Lavoisier, através de seus estudos, ele também lançou um livro chamado Tratado Elementar da Química. E nesse livro ele discute sobre, ele descobre que todos os corpos que existem, aí o pessoal de ciências e química saberia falar muito melhor do que eu, aliás, sabe falar muito mais do que eu, né? Mas ele descobre a massa que existe, né? Como se fosse a matéria que existe entre todos os corpos, né? Que estão na nossa vida, no nosso corpo, o material que está aqui sendo utilizado, a cadeira, a mesa, enfim. Ele descobre e aí ele decompõe todo esse tipo de massa, né? Discute sobre isso. Mas a principal descoberta de Lavoisier é sobre a nossa água, a água que nós utilizamos, né? Que dá vida a gente. A água até então, para os principais químicos, né? Físicos, para eles a água era impossível de ser decomposta, ou seja, de ser esmiuçada, descoberta quais são os elementos químicos que fazem a água. E foi ele quem descobriu, e até hoje, de certa forma, reafirma essa descoberta, que ele descobriu o que nós chamamos de H2O, né? Uma molécula de hidrogênio, duas moléculas de oxigênio. Então, essa descoberta é a principal descoberta de Lavoisier. Só que Lavoisier, ele acabou sendo ele acabou sendo degolado na época da Revolução Francesa, porque ele era de família nobre e ele defendia a nobreza e defendia também o regime absolutista. Por conta disso, e por conta da sua participação no movimento contra-revolucionário na Revolução Francesa, ele acabou sendo preso e foi condenado à guilhotina, foi degolado na época da Revolução Francesa, certo? Então, mas a sua principal descoberta, a sua principal obra é realmente importantíssimo para a nossa vida. Decompor a água, descobrir de quantas moléculas de hidrogênio, de quantas moléculas de oxigênio é composto a nossa água, certo? Então, Lavoisier, apesar de ter sido traidor da nação na época da Revolução Francesa, apesar de defender, como eu falei mais cedo, apesar de defender o absolutismo, ele foi muito importante para a nossa vida, aliás, para toda a eternidade, né? Bom, e ainda falando sobre a ciência, a descoberta científica, nós temos aí Isaac Newton, que é outro grande e importante nome da filosofia iluminista. Isaac Newton foi quem descobriu a gravidade, né? Quando a gente tem algum objeto e larga esse objeto simplesmente cai. Então foi ele quem descobriu que existe uma pressão que vem da atmosfera e coloca todos os corpos no terreno que está próximo, no chão, enfim, né? Seja lá onde for. Então foi Isaac Newton, através das suas observações e seus estudos, que descobriu a lei da gravidade, né? Nós temos outros grandes e importantíssimos nomes, como por exemplo Diderot, D'Alembert. Esses dois homens, eles foram importantes porque eles criaram as primeiras enciclopédias. O que são enciclopédias? São um tipo de livro onde você encontra ali informações de vários campos do conhecimento humano, de várias áreas de história, de geografia, de ciências, de informações diversas, enfim,
Tudo, todo tipo de informação nós encontramos numa enciclopédia. Foi Diderot e D'Alembert que criaram essas primeiras enciclopédias, certo? Bom, um outro importante nome é o de John Locke. John Locke, assim como Montesquieu, ele criticava o poder absoluto do rei. Ele não criou a divisão do poder em três. Quem criou foi Montesquieu. Mas as suas ideias de liberdade política, né, se eu posso dizer assim, as suas ideias contrárias ao regime absolutista foram cruciais para a elaboração da Declaração dos Direitos que nós vimos lá na Revolução Inglesa, né? Aquela Declaração de Direitos que determinou o quê? Que o rei só teria o quê? Um poder figurativo e que teria o poder político mesmo e econômico seria o parlamento. Então, esse sistema que permanece até hoje em dia na Inglaterra foi criado, foi moldado por um homem chamado John Locke, em inglês John Locke, certo? E um outro grande nome dessa fase, dessa época, era Adam Smith. Quem foi Adam Smith? Adam Smith, gente, ele era um defensor nato do liberalismo econômico. O liberalismo econômico era totalmente o inverso do mercantilismo. Vamos lembrar? O mercantilismo, nós falamos aqui que era o poder, o total controle do rei na economia. No liberalismo econômico não, é totalmente o inverso. No liberalismo econômico, defendido por Adam Smith, e muito discutido por Adam Smith, e ele é um dos principais pensadores desse liberalismo econômico, determinava o seguinte, que uma nação, um país, um reino, ele só vai crescer economicamente quando houver uma liberdade econômica, onde os empresários, onde os industriários, onde os burgueses vão poder investir no seu comércio, no seu negócio, e vão poder ter o seu lucro. E, claro, que o Estado vai ganhar. O Estado vai ganhar como? Através dos impostos que o próprio Estado vai cobrar. E não vai ter o controle do rei. Isso, segundo Adam Smith, seria crucial, seria importante para que houvesse uma concorrência. E, através dessa concorrência, quem iria ganhar seria o povo, seriam as pessoas, né? Aliás, sobre essa questão do crescimento tecnológico, das fábricas, enfim, o próprio Rousseau era contrário, por incrível que pareça. Ele era um homem da ciência, era um homem do intelectual, do conhecimento, enfim, mas era um homem que criticava esse crescimento tecnológico, porque ele acreditava que esse crescimento tecnológico não atingia a todos, só atingia uma classe elitizada da sociedade, né? Mas para Adam Smith, não. Para Adam Smith seria importante que houvesse um crescimento tecnológico, que houvesse uma liberdade econômica, onde o industriário, por exemplo, ele pudesse escolher os produtos que ele vai vender, vai produzir, vai vender, escolher a matéria-prima que ele vai utilizar, escolher o custo que ele vai ter e, claro, óbvio, escolher o lucro que ele vai ter, escolher o mercado consumidor para quem ele vai vender. Ele teria total liberdade de fazer tudo isso. E, claro, outros também teriam essa total liberdade. E isso, querendo ou não, vai gerar uma concorrência entre eles, né? E essa concorrência seria, segundo Adam Smith, fundamental para que esse avanço tecnológico, esses produtos que fossem produzidos, chegassem a todos, não só os ricos, mas também aos pobres na sociedade. Certo, galerinha? Por hoje é só. Dê uma lida aí no livro de vocês, é muito importante. O capítulo 3, ele fala sobre esse tema aí, é pequeno, tranquilo. Dê uma lida aí, perceba o quanto as ideias, as criações, as descobertas desses iluministas são importantíssimos para a nossa vida, né? Concordando com alguns, discordando com outros, mas faz parte, é isso? Até o próprio Voltaire dizia que pode não concordar com o que você está dizendo, mas
vai te dar toda a chance, toda a oportunidade de você falar, né? Isso faz parte da democracia. Falar, ouvir, dar oportunidade aos outros. Ok, galerinha? Um abraço forte para vocês. Aproveitem e façam essa atividade, de toda a atividade do capítulo 3. Tem um texto bem legal que depois, na próxima aula, nós vamos discutir aqui. Na próxima aula do Zoom, vamos continuar falando sobre o iluminismo, tirar as dúvidas e também, se der, a gente já corrige também no Zoom. Beleza? Abraço a todos, fiquem todos com Deus.